você pode contar com a gente? Posso compartilhar aqui somente. Essa primeira tarefa que eu vou mostrar aqui é só umas configurações que foram feitas nessa versão. Uma delas é referente ao averbador da TM, que em algumas máquinas do cloud ele não conseguia fazer recuperação do arquivo de configuração. Então foi passada essa configuração, esses dados que estavam dentro do arquivo para dentro da configuração 2. Tá? Nesse caso não conseguir recuperar, tem essa opção aqui dentro da config 2 agora, que seria definida dentro do arquivo ini lá. Então assim que o sistema identificar que tem a configuração, ele vai abrir dentro do gerenciador. Uma outra configuração que foi feita é referente à matéria-prima que tem o cadastro dentro do sistema. Comercial, Android. Por padrão, o sistema não vai fazer a integração, que era do jeito que era antes, de matéria-prima, de produto final. E se caso o cliente queira fazer a venda dessa matéria-prima que tem dentro do cadastro do CIEM dentro do Android, é só fazer essa configuração e fazer a integração dos produtos novamente. Uma outra tarefa referente à configuração também vinculada deixa eu só buscar ela aqui. Original. Temos a configuração aqui. Quando ele faz um pagamento parcial, o cliente precisa que faça essa troca da data, né, para a data atual de vencimento, e não deixava com a data que estava. Então vou fazer uma simulação aqui, definindo essa configuração aqui como sim, por padrão ele não vai fazer. Financeiro, receber 2. Então eu tenho aqui uma que está vencida dia 5/7, outra 5/9. E a cliente ela vem aqui, ela faz o pagamento. Ela coloca aqui que ela quer receber, por exemplo, R$40. O sistema vai fazer a baixa. E como essa duplicata ela não está vencida, ela não vai fazer a troca dessa duplicata, que ele vai fazer primeiro a baixa da de 36 e o restante na de 33, 34, não fazendo a troca da data. Tá? Se ela tiver vencida, o sistema vai fazer a troca daquela data. Então ele manteve 5/9 e ele estava fazendo a troca da data. Então foi ajustado isso daqui. Uma outra tarefa é referente ao SPED, que foi feito aqui dentro do cadastro de posse, referente ao bloco K, onde o usuário consegue fazer a inserção dos dados do registro K200, tá? Só para mostrar a telinha mesmo, referente ao SPED. Esses dados serão gerados dentro do arquivo do SPED também. Uma outra tarefa referente à pré-nota. Pré-nota. Onde eu tenho uma pré-nota preenchida com meus impostos de IBS e CBS aqui, que antes não tinha, que vai entrar em vigor agora. Aqui é a parte normal, IPI, ICMS. Então, quando ele faz a importação em nota fiscal, você faz a importação, deu certo aqui. Dentro da nota fiscal, eu tenho a 79 com os meus impostos que foram preenchidos lá dentro da pré-nota. Uma outra tarefa é referente ao manifesto. Quando eu faço a informação de pagamento dentro do meu manifesto, essa parte aqui de componente, eu não sei por que antes ele estava gerando junto, eu não sei se testamos com uma só, bem provável, ele gerava junto o XML. Então agora gerando dois componentes aqui,
Assim que eu finalizo o meu XML, deixa eu só abrir ele aqui. Aqui a parte do componente ele está gerando separado aqui agora, tá? Deixa eu ver outra tarefa aqui. Manifesto. Tá. Uma outra coisa que foi feita aqui na parte financeira é quando eu faço o recebimento de uma duplicata, por exemplo, eu posso fazer o recebimento dessa de R$ 30,17. Quando eu faço o recebimento de R$ 40, o sistema me pergunta aqui o que eu quero fazer com esse restante. Eu vou lançar ela como juros e o sistema ele faz o lançamento dos juros no caixa, normal, do jeito que é feito. Porém, ele não fazia o vínculo a qual cliente que era, né? Então, se eu vier aqui buscar por período aqui, ele vai fazer o vínculo. Aqui ele não vai abrir. Acho que eu vou conseguir buscar ele aqui para vocês. Acho que é no caixa. Recebido. Aqui está no recebido. Então eu fiz o recebimento de 9,83 e vinculei o cliente teste aqui. Tá? Isso daqui, tanto para receber quanto a pagar, ele vai fazer o vínculo do cliente. Uma outra tarefa, essa daqui eu não vou conseguir mostrar, porque eu tô sem nota ali para fazer o Sense Download, mas vou explicar. Quando você faz a importação da NFE pela chave no importador de nota, para fazer a Sense Download, o sistema ele faz a importação da data como 01 e pega o mês e o ano que está inserido dentro da chave. Assim que você fizer o Sense Download, o sistema vai fazer a atualização dessa data conforme a data que está no XML. Tá? Antes ele não fazia essa alteração da data, ficava sempre como 01, causando transtorno no cliente, não conseguia localizar a nota pela data. E uma outra tarefa, dentro do PAF, foi feito a parte que também vai ser inserida na NFC, o IBS e o CBS, e a parte de não utilização mais do gerenciador externo. Então agora toda a autorização de nota e evento foi passado para dentro do próprio PAF. Então quando eu faço um cupom aqui como nota fiscal eletrônica, F6, normal, faço autorização, o sistema vai abrir, vai autorizar bem mais rápido, 7, e já fez a autorização. Aqui é só configuração de imprimir ficha ou imprimir o cupom. Tá? Acho que minhas tarefas eram essas que eu tinha que apresentar hoje. Alguém tem alguma pergunta? Não, de boa, gente. Obrigada, né? Wesley? Bom dia. Tô compartilhando a tela aqui, só um minuto. Opa. Estão vendo? Sim. Beleza. Bom, ó, as minhas tarefas são bem rapidinhas para mostrar aqui o que eu fiz. Começando aqui pela tela de clientes, eu já mostrei essa feature, só que a gente ainda não lançou ela porque tinha um detalhe que a gente não tinha relação de cidades para inserir um cliente novo pelo app. A gente ainda não tinha relação de cidades no app, agora a gente tem. Já consegue inserir os clientes normalmente. Isso aqui já subiu para teste. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui. Eu não sei se da última vez que eu mostrei essa feature, eu mostrei que os clientes criados no app, eles são... eles têm o nome azul aqui para a gente distinguir bem aqui no aplicativo. E no Leandroid, ele vai inserir, vamos supor que eu fiz uma venda aqui com um cliente novo inserido no app, criado pelo app,
o Leandroid vai inserir esse cliente novo e substituir o ID, que vai ir o ID do cliente do aplicativo, né? Vai substituir pelo ID do CIEM. Então, por enquanto, a gente ainda não tem a relação de quando esse cliente voltar já como um cliente vindo do CIEM, a gente ainda não tem a relação de qual cliente do app ele é. Então, por enquanto, a gente não vai conseguir editar o pedido, o orçamento feito com esse cliente. E eu digo por enquanto porque uma outra tarefa daqui dessa sprint foi tirar, por assim dizer, o módulo de gerar e gerar os arquivos de integração pro Android. A gente tirou do CIEM para ficar mais fácil de adicionar ou editar os arquivos quando a gente precisar de informações novas, como foi o caso ali do cadastro de cidades. Então aí a gente agora, acho que já nessa próxima sprint a gente já vai alocar a tarefa para edição dos pedidos feitos com os clientes inseridos no app, tá? Eu fiz aqui também dois filtros novos, que já contam, inclusive, com mais informação nova vindo dessa nova ferramenta que a gente fez, que é aqui, ó. Tabela de preço a gente já tinha, então agora a gente consegue filtrar por tabela de preço, tá? Então aqui é quem está em promoção. A gente também, em detalhe, esses dois filtros novos, o de tabela de preço e o de fornecedor, que eu já vou mostrar, dá para pesquisar junto com os outros filtros, tá? Esses filtros que usam essa barra aqui de cima de pesquisa continuam funcionando, porque como eles abrem um pop-up, esse aqui só vai aparecer 9 no máximo, então não vai lotar, e aqui o de fornecedor eventualmente tenha mais. Então aqui também dá para procurar aqui o fornecedor, assim como foi lá na cidade, no pop-up de cidade também, esqueci de pontuar. Aqui eu estava fazendo teste de fornecedores, e novamente, esses dois podem ficar ativos juntos com todos os demais, tá? Filtro de fornecedores. Isso. O que eu tinha para mostrar é isso, o que é visual dessa sprint. Beleza, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Beleza, Wesley, obrigada. Obrigado, eu. Gabi? Bom dia. Bom dia. Tá aparecendo a tela aí? Deixa eu... Bom, primeiro ajuste que eu vou mostrar dentro da nota fiscal, aqui na observação ao fisco, foi feito um ajuste que o cliente estava com eu para inserir esse campo aqui, ele não estava conseguindo emitir a nota com essa informação, então foi ajustado, já está conseguindo autorizar normalmente. Uma outra correção feita nos documentos fiscais, aqui vou dar o exemplo da nota, mas é a mesma coisa nos outros documentos. Quando o cliente inseria esse tipo de caractere aqui, maior que, menor que, tanto no nome do produto, na descrição complementar ou na observação aqui no caso da nota fiscal, dava erro porque dava problema no fechamento das tags do XML. Aí foi feito um tratamento de acordo com o manual dos documentos fiscais, no XML é substituído por esses caracteres aqui, e o cliente consegue autorizar normalmente. Aí no XML sai dessa forma, no PDF ele vai sair dessa forma aqui, que é a forma visual correta. Um outro ajuste que foi feito aqui na parte da pré-lista de postagem, foi corrigido um problema que estava com erro para fechar a PLP, o cliente não estava conseguindo emitir a etiqueta, porque agora o correio eles estão exigindo uma informação obrigatória quando não tem a nota fiscal, tem que declarar os produtos. Aí, no caso, a PLP aqui no sistema atualmente ela é gerada pelo pedido de venda, então quando a gente cria a requisição para o correio gerar essa etiqueta, agora está sendo enviado algumas informações que o correio está exigindo para poder emitir isso aqui.
Ô, Gabi, mas a partir do momento que o pedido tem uma nota gerada, vai os dados da nota ou não? Não, pelo que eu vi, ele só faz isso pelo pedido, atualmente no sistema. Não, Não eu tem. entendi isso, mas vamos supor, de um pedido eu consigo fazer uma nota do pedido, eu não consigo? Consegue? Isso, aí o pedido guarda o número dessa nota ou não? Não, não fica vinculado. Então, o pessoal de produto aí, ó, é crítico isso, tem que fazer, vincular e transmitir junto com a PLP aqui, junto com a etiqueta aqui para o correio, tá? Pode ser já para esse próximo sprint, já abrir essa tarefa. Obrigado, Gabi. Imagina. Uma outra correção que eu não vou conseguir mostrar porque eu não consigo registrar o boleto, já está em produção também, que foi feito uma correção no envio do boleto e-mail. Ele estava com erro, o boleto do Banco do Brasil, a API do Banco do Brasil, e aí isso também já foi corrigido. As tarefas que eu tinha para mostrar nesse sprint eram essas aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza, Obrigada, Gabi. nada. Viciagem. Peraí que o PC do Messias já travou aqui, eu acho. Ah, não, tá entrando. Vai você antes, Matheus. Beleza, vou mostrar aqui então. Conseguindo ver? Estamos vendo, sim. Beleza. A primeira tarefa que eu vou mostrar vai ser ali na nota fiscal. Foram adicionados alguns impostos aqui no produto referente à reforma tributária, né? Então agora a gente tem a guia aqui do CBS-IBS. Já tem alguns percentuais aqui que estão funcionando, alguns outros, esses daqui, por exemplo, ainda falta alguns cálculos para ser feito, mas eles já estão em tela, já está mostrando aqui, pelo menos, algumas opções. Isso daqui foi mais o Messiaja que tinha mexido, acho que ele ia mostrar na sprint passada, mas acabou estando de férias, então não mostrou. Mas essa classificação aqui ele muda conforme a escolha, né? Depende da situação tributária. E o que eu estava mexendo aqui mais dessa vez seria a parte aqui do IS e alguns outros cálculos que eu estou fazendo também. Essa parte do IS, que seria o imposto seletivo, ele ainda não vai entrar em vigor, por isso que não tem nenhum código ainda, situação, classificação, nada. O governo ainda está lançando essas informações, a gente está esperando para ter isso disponível. Então, por enquanto, em produção, vocês vão ver que ela não vai aparecer, ela vai ficar escondida. Mas só para a gente ter uma ideia aqui do que ela precisa, vai ser basicamente a mesma coisa do CBS comum. Situação, uma classificação e os percentuais aqui embaixo, né? Então, percentual da base, percentual do IS mesmo e uma alíquota específica para cada unidade de medida, né? Depende do que o cliente vai utilizar aí. Tem alguns outros campos, né, do monofásico também, que ainda está sendo feito, pode ver que tá em branco aqui, tem que terminar os cálculos. E a tributação regular também, mesma situação. Mas só para a gente ter uma ideia, isso daqui já vai aparecer junto com os outros impostos, né? Então eles vão ter uma guia separada aqui para eles. Tá? Só queria mostrar isso mesmo. E a outra tarefa que eu tinha para mostrar seria na parte aqui do iFood ainda, uma pequena validação que foi feita quando abri as configurações. No caso eu estou aqui na Lab, então está tudo liberado, ele poderia preencher aqui. Mas no momento que eu mudo de empresa
para alguma que não tem essa permissão do iFood, eu consigo acessar a tela, mas as configurações ficam bloqueadas com esse aviso, né? Ele ainda pode ver as informações aqui no fundo, mas ele sempre fica bloqueado e pede para entrar em contato com a gente. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar é mais isso mesmo. A maior parte das minhas tarefas dessa sprint foi a questão do imposto mesmo, né? Os cálculos ali. Então, seria apenas isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Deixa eu ver como esse AGC já deu certo aqui, peraí. Tá, parece que deu certo, eu vou voltar aqui para ele então. Beleza, Matheus, obrigada. Oi, bom dia. Desculpa, eu não tinha conseguido reconectar na sprint. Deixa eu tentar compartilhar a tela cheia para ficar mais fácil. Estão conseguindo ver a tela já? Sim. Beleza. Das tarefas que eu tenho para mostrar aqui, a primeira que eu vou mostrar era uma questão referente à importação de notas para transformar em CTE, que quando marcada a opção de não agrupar, elas estavam juntando o valor delas, mesmo marcada essa opção. Eu vou importar aqui algumas notas que eu tenho para estar testando. Eu importei as 3, os valores delas estão aqui. Antes eles ficavam somando o da primeira com o da segunda com o da terceira, e ficavam todos os valores errados. Eu vou fazer a transformação delas aqui, marcado não agrupar. Eu vou marcar a primeira de 42, eu até tinha tirado uma print para marcar aqui, 42 também. E aí a segunda já está o valor de 7.736,21, perdão, aqui, 7.736,21, e a última vai estar os 42 mil também, assim como está, 38 mil, perdão, 38 mil como estava aqui na print. A próxima tarefa que eu tenho para estar mostrando era referente a alguns problemas na parte do fechamento de caixa. Tinha alguns problemas, como por exemplo, quando a gente ia fechar a conta, na hora de clicar para fechar o caixa, ele não estava puxando as informações, os nomes das formas de pagamento estavam vindo errados também, estavam vindo com os underlines, como deveria ser salvo no banco, na verdade. E a outra questão era na hora de fazer o fechamento do caixa. Se você colocasse uma sangria ou algum valor de contagem, ele não estava conseguindo gerar o relatório. Aqui, se eu colocar os valores tanto de sangria quanto da contagem, na hora de fechar o caixa, ele vai estar gerando normalmente para a gente o relatório com as formas de pagamento aqui corretamente. Outra questão também, aqui na parte do CTE, na parte de emissão de relatório, eu vou pegar aqui do mês passado, por exemplo, que tinha um pequeno detalhe no filtro. Deixa eu pegar outra empresa aqui, perdão. Aqui na Recall fica melhor. Perdão. O último CTE que ela tem emitido ali, por exemplo, no dia, acho que era o dia 27, ou não. No dia 18, por exemplo, se eu colocasse o relatório para gerar aqui, e eu colocasse dia 18, ele não estava puxando por conta da questão que ele junta também a data e hora de emissão. Agora, se eu colocar o dia 18, ele vai gerar para a gente aqui. Perdão. Eu acho que eu tô com o serviço de relatórios rodando. Não tá rodando o meu local. Peraí só um minutinho. Enquanto eu tô rodando ele aqui, eu só vou mostrar a última parte aqui também, que é referente aos boletos do Banco do Brasil. Foi notificado um problema para fazer o cancelamento do boleto, mas dando uma olhada na API, eu descobri que na realidade o problema que acontece quando você vai tentar fazer o cancelamento do boleto, eu gerei um aqui, é que se você tentar cancelar o boleto antes de 30 minutos, ele dá uma rejeição na própria API. Esse aqui eu consegui cancelar porque ele já passou o tempo, que eu tentei deixar ele pronto para adiantar. Espera que eu vou fazer um rapidinho aqui, vou fazer com a venda mesmo. Mas agora ele vai retornar a mensagem que volta da própria API e ele não vai ficar só como erro ao cancelar. Então o cliente vai saber que ele tem que esperar 30 minutos após o registro do boleto para estar conseguindo cancelar ele.
foi tratada por causa da forma como é retornada essa mensagem, ela é diferente do que a API estava esperando receber, porque todas as respostas do banco ela é feita em português e só essa ela retorna em inglês e o sistema não sabia lidar com ela. Agora, dessa forma, ele vai conseguir fazer a mensagem aparecer para o cliente corretamente. Deixa eu só voltar aqui. Esse aqui para cancelar. Quando a gente tenta cancelar, ele vai retornar que o boleto está em processamento há menos de 30 minutos. É um tempo que o próprio Banco do Brasil pede e o cliente tem que esperar. Deixa eu só ver aqui se o meu serviço do relatório ele voltou para a questão do CTE. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui daquela forma. Sem precisar reiniciar o GA. Ah, tá. Agora eu consegui. Antes, se você colocasse logo a data do dia 18, ele não conseguia puxar se tivesse algum no mesmo dia, por conta da questão do horário, que ele pega a questão da data e hora junto. E ele estava pegando a data do início do dia. Então, ele pegava no mesmo dia, logo no início, meia-noite, por exemplo. E o documento foi emitido às 2 horas da tarde. Então, por isso que ele não estava conseguindo aparecer no relatório. Basicamente, o que eu tinha para apresentar nessa sprint era só essas questões mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Não, tá ótimo, Léo. Beleza, então. Paulo? Bom dia, vou compartilhar minha tela aqui. Então, se você estiver conseguindo ver aí, vocês podem me dar um ok. Certinho? Tá. As tarefas que eu tenho para apresentar nessa sprint, primeiro é em relação aqui à questão da exibição de produtos no Venda Touch e no restaurante, que estava com um probleminha ali, que não estava exibindo correto lá no Venda Touch e no Venda Garçom. Basicamente, o que mudou aqui agora é que tem validações a mais. Então, se você tentar vir aqui no gerenciar produto ou no gerenciar garçom, ele vai verificar antes que você não selecionou nada, né? E agora também tem uma verificação que você só pode gerenciar no máximo 50 registros por vez. Não vai mais poder fazer como antes, você poderia vir aqui e sair selecionando todas as páginas, né? Então, se eu tentar fazer isso aqui agora, ele também não vai te permitir. Ele vai falar que somente 50 produtos por vez podem ser gerenciados ali, né? Então, se eu tentar fazer isso no garçom também, vai acontecer. E essas validações, essas mudanças também só foram aplicadas para o Venda Touch e para o garçom. A parte do gerência e venda se mantém como funcionava antes também, porque não implica nessas mudanças. Então, se eu tentar fazer isso aqui, não vai funcionar. Então, vou desmarcar aqui 50. Vou voltar aqui para a página 1. Então, resumidamente, a pessoa só vai poder gerenciar aqui uma paginação completa de 50, uma página por vez, né? Então, ele vai vir aqui, vou marcar alguns aqui, vou marcar 2 e vou colocar aqui para gerenciar. Aqui na telinha ele vai falar, né, que os 2 produtos selecionados serão gerenciados, o que eu quero fazer, se eu quero exibir ou não, tá? O padrão que vem aqui é sim, tava não por conta que eu estava testando aqui antes, agora há pouco. E se eu atualizar a exibição aqui, ele vai ficar carregando aqui, e vai dar a mensagem ali de atualização concluída. Então, se eu vim aqui agora... Deixa eu ver a tela de novo, Paulo, volta lá. Deixa eu ver como é que é você seleciona o item. E Isso. o que é o Seleciono os gerenciar? itens, Isso, aí mais eu opções. gerencio a exibição dele Produtos no 90, Venda Touch ok. ou no garçom. Ok. Tá bom. Eu não sei se Isso. é habilitar mesmo, não sei se gerenciar. Depois a gente discute, mas beleza, tá bom.
Entendi. Isso já tinha, né? Isso já era assim mesmo. O que Já a gente era essa implementou nomenclatura, né? o que Só o acontecia? limite mesmo. Ele não estava atualizando no cache, e as telas lá do Venda Touch e do Venda Garçom, elas usam do cache, entende? Perfeito. Entendi. Então, para fazer essa atualização no cache, ele demanda um pouquinho mais de tempo de processamento. Então, a gente vai ter que tanto limitar, aqui é no máximo 50 registros por vez. Mas é item a item ou é uma lista de item, Paulo, que você dispara pro cache? Ele dispara, ele faz o save no DAO, né? E cada save desse é o mesmo método que já utiliza lá no registro. Entendi. Aí ele manda o registro completo, então tem que fazer item por item mesmo, é save Item por por save. item, Antes a gente fazia um update direto, igual o gerencia aqui, ele faz um update direto, né? Então, ele não tem relação com o cache, então a gente não precisava fazer item por item, a gente fazia só um update literal no banco da coluna e já resolveu o problema. Só que agora isso não é mais possível, né? Entendi. Só que aí já evitando o problema da pessoa selecionar lá 500, 1000 produtos de uma vez e tentar enviar, que provavelmente ia gerar algum problema no banco ou no próprio cache. A gente já limitou aqui para 50. Não, perfeito. Que a própria tela ela só lista no máximo 100, então não vai ser algo tão crítico, né? Né? Mas não tem. Não, o que é crítico é a forma que é feita. Tem como depois a gente fazer um endpoint para, tipo, atualizar algum item específico ou tem que mandar sempre tudo mesmo? Eu acho que ele me envia o do item, né? O Léo pode falar melhor sobre. O Léo que vai saber responder sobre isso, né? Então, no cache, ele precisa das informações, ele não consegue editar um campo, eu preciso editar o objeto inteiro. Você substitui o objeto. Sim, porque ele é chave-valor, ele não Entendi. consegue identificar as outras colunas. Então eu preciso Entendi. montar o JSON inteiro do objeto de volta. Tá. Mas eu consigo te passar uma lista de objetos ou eu... Ele recebe um por um, mas eu criei um sistema de gerenciador de fila no GA. Então você pode passar, tipo, vários para esse gerenciador de fila e ele vai fazendo um por um. Então, mas eu entendi. O que eu quero dizer assim, Paulo, por exemplo, o que o Paulo fez ali, ele dá save um por um. Não sei se vai pesar mais ou menos. Porque pesa pro gerente aqui também ficar fazendo update, mesmo que seja 50 registros. Porque na realidade você tá com a lista na tela aqui. Se você fizer o update por ID, beleza, você vai carregar rápido, você não vai transmitir os dados do produto inteiro. E você tem os itens na tela, você poderia montar um JSON com uma lista e transmitir sem ter que consultar base de dados, entende o que eu quero dizer? Então, mas parte das informações que vão no JSON do cache não estão em tela, nessa busca. Tá, que é uma busca parcial, tá bom. Tanto que a gente tem que consultar o produto antes, cada um deles, por conta que são tudo dados em lazy aqui, né? Isso, só pedaços. O peso majoritário aqui dessa tela é ela exibir 50, 100 vezes por dia toda vez que a pessoa abre. Então, eu acho que o peso menor aqui dela ser lazy compensa mais do que ficar consultando toda vez. Mas é de se analisar, a gente pode pensar em analisar depois. Mais pra frente, né? Tá bom. Sim. Beleza, tá aí ótimo. A gente limitou por hora 50 mesmo para evitar problemas maiores. Né? Não é uma coisa usual, não é uma coisa que a pessoa vai fazer todo dia, né? Tem isso também. Beleza, então tá bom. Tá, então aqui ele vai fazer isso, vai gerenciar, seja a parte do Venda Touch e do Garçom, elas estão centralizadas agora em um único componente e elas têm basicamente as mesmas regras e validações. Então eu gerencio aqui, eu não sei se eu já mostrei aqui, então tá exibindo aqui. Se eu colocar não, ele vai atualizar. Ali ele tem um loading, esse loading ele é literal, ele vai... Então se eu colocar aqui, por exemplo, ele vai demorar um pouquinho mais. Vou enviar todos aqui para o Venda Touch, né? Ele vai demorar um pouco mais, ele vai ficar ali carregando no botão até que acabe. Então, isso em produção, dependendo ali do GA, ele talvez possa demorar um pouquinho mais mesmo, mas coisa ali de 5, 4 segundos, não é nada exorbitante não. Então ele vai aqui. Ele enviou todos aqui, atualizou corretamente no cache todos esses dados, né? E o mesmo se aplica para o garçom aqui também. Então se eu vim aqui e gerenciar os produtos no garçom aqui, colocar que eu quero enviar para lá, ele vai atualizar, ele desmarca todos os itens aqui da lista, então eu já posso ter ciência de que todos deram certo, posso dar sequência na próxima página, caso esse seja o fluxo, né, e tá aqui funcionando dessa forma. Foi ajustado também nessas duas telas uma questão lá que, quando ele não encontrava nada no cache, era algo que possivelmente não ia acontecer, mas a SQL estava buscando item nativo, então ajustei isso também, então é algo que não vai ser perceptível
forma fácil, mas não vai mais trazer item nativo aqui. E dessa tarefa que foi isso, a outra tarefa que eu tenho para apresentar aqui também é no restaurante, que antes ele estava pegando o valor de custo errado aqui, na hora que ele gerava o venda item lá. Foi um erro que a Dani detectou lá na hora que ela estava fazendo uns testes. Eu ajustei também, então agora ele vai pegar o valor de custo correto aqui nos produtos. Então, se eu lançar aqui um produto grade, por exemplo, e lançar ali os 2. Se eu ir lá na venda dele, que é a venda 46. É essa aqui mesmo. Na verdade, eu nem sei se ele mostra aqui o valor de custo no item. Acredito que não, ele só usa no banco mesmo, né, Dani, para os relatórios, eu acho. Ah, ele só usa para relatório. Mas vai estar correto agora o valor de custo, ele não vai estar pegando o valor errado, que antes ele estava pegando um valor lá da própria grade e estava incorreto. Agora ele está pegando o valor correto, foi ajustado isso também. E a outra tarefa que eu tenho para apresentar aqui é em relação ao retorno da Shipay, que está dando erro de autenticação. Tá, deixa eu testar no on. Tá, aqui a gente consegue testar. Então a Shipay retornou. Então, para quem não se lembra ou para quem entrou depois dela já ter saído, a gente voltou aqui com a questão da implementação da Shipay. Então ela vai funcionar tanto aqui no pedido de venda quanto no frente de caixa. Então aqui você consegue configurar por aqui na parte de configurações e Shipay. Eu acredito que talvez ainda tenha uns treinamentos lá, então depois quem quiser dar uma conferida mais a fundo de como funciona, pode dar uma verificada lá no For Learning, mas tem aqui as configurações, eu consigo acessar aqui e configurar as minhas credenciais, né? Então tem aqui tudo certinho. Eu aperto aqui em atualizar, ele vai listar as carteiras que eu tenho disponível. Eu posso vincular elas a uma conta financeira e utilizá-las no sistema. O maior uso por hora é aqui mesmo no frente de caixa. Então aqui, por exemplo, vou inserir um item e vou selecionar a opção aqui QR Code, tá? A Shipay é esse aqui, que é o F6. O Pixel é o Pix mesmo, o da Shipay seria esse aqui, QR Code. Então, apertar aqui, vai aparecer a carteira, vou solicitar o QR Code, ele vai gerar o QR Code aqui. Opa. Isso, não, não, depois eu vou mostrar uma coisa, que era a questão do que nós estamos trabalhando. Acho que é bom todo mundo saber, todo mundo que é desenvolvedor. Nós estamos trabalhando numa tela, que é um componente de pagamento, que vai ser universal para pedido, venda balcão, PDV, restaurante, e inclusive isso é muito confuso, o que você estava mostrando aí, Paulo, de QR Code e de Pix. Então, nós vamos tabular esses botões aqui pelos tipos de fiscal, né? Então, os tipos fiscais que vão ter vai aparecer aqui, Pix vai ser um deles. Quando a pessoa tiver mais do que uma carteira, aí vai ter um botão embaixo, né? Vai ter um select para a gente escolher o valor que vai, tipo assim, próximo do campo do valor que você vai fazer de pagamento daquela forma de pagamento, vai ter um select para você escolher qual Pix que é. E aí pode ser o Pix do Banco do Brasil, se a gente tem integrado, o Pix da Shipay, Pix ou Pix manual, que aí vai abrir um bloco para ele colocar o código da autorização do Pix, que tem que ser transmitido no documento fiscal. Assim vai valer para cartão de crédito também. Eu posso ter 2, 3 operadoras, eu posso ter o TEF da Eugene, mas eu posso também ter uma maquininha pós lá da GetNet ou da rede de forma manual. Então ele vai, a hora que ele colocar cartão de crédito, vai aparecer, você tem a forma de pagamento TEF, né? E você tem a forma de pagamento pós-manual. Clique em pós-manual, porque o meu TEF está com problema, está fora do ar, ou porque o cartão do cliente não passou, eu vou pegar a maquininha manual, vou colocar ali o pós da rede manual e vou informar o código da autorização. Então isso é uma coisa que vai ser unificado e aí nós vamos padronizar esses botões que tem na tela aqui, tá? O Gustavo já está desenhando já essa tela. Entendi. Vai ser um pagamento unificado, né? Vai ser uma tela unificada. Nós vamos criar um componente e vamos chamá-lo em todas as telas. Isso. Então, o Pix da Shipay, que é no caso esse aqui, tá? Então você seleciona aqui, ele lista as carteiras que tiverem disponíveis aqui. No caso, ele só listou uma por conta que uma das que tem aqui configurada está inativa, é a nossa conta de teste, então alguém pode ter
inativado Essa, ela, feito alguma essa mudança. carteira, ela é lá da conta da Shipay ou não tem nada a ver com a nossa carteira daqui do sistema? Isso, ela é lá da Shipay. Esse retorno aqui é um retorno que vem da Shipay. Eu imagino que a gente registre isso no serviço financeiro lá. E só faça o vínculo aqui das contas, né? Para já saber em qual conta o GA Tá. foi feito. Essa conta aqui, perfeito. Essa conta aqui é a conta, tá bom. Então, quando for essa conta financeira Shipay aqui, Paulo, conta financeira não, na realidade tinha que ser a carteira também, viu, Paulo? Essa aí é a nossa. A da Shipay é essa carteira Shipay. A gente realiza o vínculo das carteiras da Shipay com a nossa, entendeu? Não, eu entendi, mas além da conta, nós vamos ter que vincular a forma de pagamento. Já Entende? faz também. Ele já faz. É que ele faz Eu o acho que é contrário vinculado hoje. aqui. Eu vinculo com a assinatura tá. primeiro, e depois, dentro da forma de pagamento, eu faço vínculo com a nossa conta. Aí eu sei Entendi. como que chama, entendeu? E em qual conta deles que cai, no caso. Mas a gente pode mostrar ali então, Dani, beleza. Vamos criar uma coluna para mostrar ali. E aqui tem aonde, Paulo? Tem a forma de pagamento ali que você estava? Eu acho que eu fui no lugar errado. Forma de pagamento mesmo. Ela está vinculada aqui a uma conta financeira, né? Isso, perfeito. E aqui tem o... É que não é necessariamente a mesma conta que está vinculado lá. Então a gente precisa arrumar esse fluxo, tá? Depois a gente senta, conversa e nós arrumamos esse fluxo. Mas beleza. Isso. Tá bom. Então, aqui você vai solicitar o QR Code. Foram feitos alguns ajustes aqui também nas mensagens de erro, que antes ele estava retornando os erros ali, não estavam muito claro, e alguns erros ele era ignorado. Então, erros da Shipay mesmo, retornos da Shipay, que ela dá diversos retornos lá de acordo com o status da carteira, a situação, e todas as validações deles lá. Tá, vai dar o erro certinho aqui agora. A parte de cancelar também, então tá ali, ó, Shipay integração. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é a mensagem que a Shipay enviou mesmo, tá aqui. Essa mensagem aqui, por exemplo, não foi a gente que exibiu isso aqui, tá? Foi feito ajuste nisso também. Então, por exemplo, porque o que podia acontecer antes? Antes, se eu apertasse em cancelar aqui, dava uma mensagem que cancelou, mas a Shipay ela poderia não aceitar esse cancelamento por algum motivo, seja que o cliente estornou o pagamento ou já passou do prazo. Então agora vai dar o erro correto aqui, ele vai mostrar o erro que a Shipay retornou. E eu vou simular um pagamento aqui. Aqui eu consigo consultar o status. Tá? Então esse status aqui, por exemplo, é da Shipay mesmo, essa mensagem aqui, né, status pendente, é a mensagem que a Shipay envia pra gente, quando eu consulto o status lá no API deles. Então vou simular o pagamento aqui com o aplicativo de teste deles. Então eu fiz o pagamento aqui, simulando que eu tivesse acessado o banco e feito o pagamento. Se eu consultar o status aqui agora, ele daqui, sucesso, né, o pagamento está atualizado, aprovado. Ele deu rejeição aqui por conta do item que eu usei no cupom, né, porque eu estou em ambiente de homologação, mas ele funcionou certinho a partir do pagamento. Eu inseri o item errado, deixa eu inserir outro item aqui. Tá, vou fazer o pagamento aqui novamente. Vou consultar o status. Então, tudo dando certo, ele vai aqui abrir a parte de impressão do cupom e o fluxo se encerra aqui com a Shipay. E basicamente essa foi a tarefa do retorno da Shipay, né? Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não, Paulo, para mim tá ótimo. Beleza, Paulo, obrigada. Por nada. Sabrina. Oi, bom dia. Vou compartilhar aqui minha tela. Ok, estão conseguindo ver já? Sim. Bom, nessa sprint foi feita a integração com uma nova maquininha de cartão no aplicativo do Gerência e Vendas. Então, seria essa maquininha aqui do Itaú, a laranjinha, e ela é integrada com os pagamentos da rede, né? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui de como ficou a parte da integração. Basicamente, é a mesma coisa que já tinha sido feito com a Cielo, que a gente tinha a L400 lá a Cielo Liu, na verdade. Essa aqui é a L400 da rede. Então, vou mostrar aqui para vocês como ficou. Primeiro eu fiz uma alteração aqui na parte das configurações, que antes, para usar as maquininhas,
na Cielo tinha a opção lá para marcar, utilizar ou não o pagamento, né? Então, ele aparecia em todos os dispositivos, mesmo que fosse celular, e a gente tinha que habilitar quando fosse na maquininha. Agora vai ser específico o build direto para o celular ou para a maquininha, então não vai precisar configurar isso. A partir do momento que tiver em uma maquininha da Cielo ou da rede, ele já vai identificar e todos os pagamentos que forem em crédito e débito vão ser por padrão, chamando o pagamento da maquininha. Aí, se ele quiser utilizar o Pix, né, que às vezes ele usa o Pix com chave fixa e não quer usar pela maquininha, então se ele for utilizar, ele tem que habilitar aqui nas configurações. Então, essa parte aqui de integração com o POS Smart também não vai aparecer mais nos celulares, só vão aparecer nas maquininhas. Então, aqui eu habilito. E a opção de não mostrar o teclado numérico aqui, se a maquininha tiver o tecladinho embaixo, aí não precisa mostrar o outro na tela, né, que aí só ocupa o espaço. Então, essa configuração já tinha antes para a maquininha da Cielo também. Agora eu vou mostrar aqui o processo da venda, né, como que ficou. Então, aqui nos pagamentos por débito e crédito, ele não vai aparecer a opção de colocar a data de vencimento, igual a gente preenche no pagamento manual, né? Ah, você consegue editar o valor. Isso, dá para editar o valor e pagar parcial. Pagar em 2 cartões também. Ele demorou um pouquinho aqui, que foi a primeira vez que eu iniciei a maquininha, ele não tinha aberto ainda o aplicativo de vendas dela. Dentro do aplicativo você não edita o valor, né? Ele mostrou ali o campo, mas não é editável nessa. Aqui não, ele chama já com o valor que veio do valor aplicativo. Fixo, né? Isso, Tá. do app já. Aqui o leitor de cartão dessa máquina é atrás, né? Então passei lá atrás. Ele imprime o comprovante da loja por padrão, também, igual as outras maquininhas, e tem a opção de emitir a segunda via direto no aplicativo da rede. Aí aqui ele já fica o pagamento como Pague Rede, então fica diferente de quando é feito o pagamento manual. Aí eu vou fazer uma no débito parcelado, no crédito parcelado, né? Aí o crédito, ele coloca a quantidade de parcelas na frente, se tiver. Muito bom, ficou top. Aí se for no crédito, quando importar lá para o sistema, ele vai multiplicar essas parcelas. Então o financeiro, ele vai gerar 2 parcelas lá nas contas a receber. Peraí, até interessante a forma que foi feito. Não, depois eu vou conversar com o Gustavo, trocar uma ideia, que eu gostei. Essa tela de pagamento tá muito boa, sabe? Tá vendo? E é exatamente isso que a gente queria depois lá é que na maquininha é a maquininha, né? No GA, como a gente pode ter várias formas de receber cartão, várias formas de Pix, ou vários boletos, né? Boleto do Banco do Brasil, boleto da Sicredi, e o outros aqui é exatamente o que eu comentei. A hora que você clicar em outros, vai mostrar todas as outras formas de pagamento que não sendo essas que tem botão direto aqui, né? Vinculada à forma fiscal, óbvio, né? Esse, tá. Muito mais top. Bom. O Diego que fez essa tela também. Depois ele pode passar os protótipos, caso o Gustavo queira dar uma olhada. E você viu que aqui, ó, o saldo total pago e falta pagar tá muito simplista, muito fácil de visualizar, muito claro, ficou muito bom, que a gente pode aproveitar para essa tela nova que nós estamos fazendo. Tá vendo? Com 3 totais aqui, você já sabe quanto que a pessoa tem que pagar, quanto que ela pagou, ficou top. Eu acho que essa tela você que fez, não foi, Sabrina?
Foi. Essa daqui não tinha no app antes. Porque o app foi feito com pagamento, né? E depois eu coloquei os pagamentos. Aí eu que montei. Aí essa é full stack mesmo. Até UX tá boa, né? Essa. Legal. Aí o Gustavo tinha feito algumas alterações também, que aí era bom a gente validar depois. Mas bom, era vamos. mais nas cores. Mais no mesmo. quesito visual, né? Isso, aqui, né? E aí depois ele fez, que é uma coisa que você estava trabalhando nessa sprint já, ou não, sabe? A respeito da tela de venda ali. Isso, vou mostrar também, que a maquininha eu liberei na versão sem os ajustes da tela, mas aí eu já fiz também. Beleza. Então aqui ele pede a impressão, né? Por enquanto eu deixei aqui essa mensagem, porque tem a outra tarefa também que eu vou mostrar, que seria referente à impressão do comprovante, então a tela vai ser diferente na hora de finalizar. Mas aí eu só deixei o aviso por enquanto, perguntando se deseja realizar a impressão. Muito bom. Essa impressão aqui, nós não fizemos layout para ela. Essa aqui é isso aqui mesmo, né? Essa não. Eu segui mais ou menos o que estava da Cielo. Isso aqui, né? Isso que eu falo, Gustavo, nós não mexemos, porque tá boa essa impressão, tá legal desse formato. Sim, essa daqui eu não cheguei a ver com o Gustavo. Perfeito, não, isso aí tá ótimo, essa parte tá ótima. Como a gente tinha feito a Cielo antes, na época eu e a Saco conversamos e chegamos nesse modelo mais simplesinho mesmo. Tá ótimo, não, perfeito, isso aqui tá ótimo, perfeito. É que como ele é feito com SDK, né, e não dá para fazer muita coisa nesse layout. É uma impressão simples de texto puro, né? É texto puro. Não, esse aqui não tem que mexer, não. Mas ele separa certinho, lá tem a opção de fazer colunas, pular linha, essas coisas dá para fazer. Legal. Talvez aqui a única coisa que falte é as formas de pagamento, né? Quantas formas de pagamento teve, que eu não vi ali. O pagamento não tem nesse layout, não. A única coisa que falta é isso. Dá para colocar depois. Aqui eu vou mostrar, vou pular um pouquinho, é só abrir a venda de novo, e eu vou mostrar a parte do estorno e reimpressão também. Quando clica em cima do pagamento, ali não tem como a gente trocar se foi pago ou não, né? Quando é por cartão da integração. A reimpressão do comprovante, ele chama o aplicativo aqui de transações da maquininha. Ele não passa qual que é que a gente quer imprimir. Então, nesse aplicativo que faz o gerenciamento aqui, a pessoa tem que escolher qual que ela vai fazer a reimpressão. Que não tinha opção lá na integração deles da gente chamar a impressão direto. Então eu chamo aqui essa tela. E reimprimiu. Aí a opção do estornar pagamento, ele chama referente ao pagamento que a gente selecionou ali. Então já faz o estorno dele mesmo. Aí ele pede a senha do lojista da maquininha. E a gente só confirma o estorno. Aí quando cancelar, ele vai marcar aqui como cancelado e não vai considerar aqui no total pago. Então falta pagar ainda R$ 4,50 ali. Aí eu tentei fazer uma no Pix aqui, mas ele deu um erro no aplicativo da rede mesmo, que falou até para entrar em contato, para visualizar. É erro de comunicação. Mas aí ele retorna também para o aplicativo quando tiver algum erro. Deixa eu só fazer uma pergunta. A Shipay é por serviço, gente? Sim, é uma API. Tem duas API, a de teste que a gente utiliza, né, a staging deles, e tem a API de produção. Tá, se a gente for fazer na versão celular, né, não de maquininha, porque geralmente as maquininhas já vêm com o Pix deles. Mas se for fazer no celular para chamar Shipay, tem que consumir o serviço? É de boa para fazer? Sim. Poderia consumir o serviço da Shipay tranquilamente. Tá bom. Dá para fazer também. Muito bom. Sim.
Aí aqui por último também, na tela de vendas, ele já tinha essa opção para selo. Quando for pagamento por maquininha, aqui em cima na listagem de vendas aparece esse ícone. Então a gente consegue visualizar todos os pagamentos que foram feitos. Então aqui o que foi cancelado, que se está exportado já para o sistema ou não. Eu vou mostrar outra tela lá do sistema onde eles ficam depois. Então essa tela aqui é só para visualização mesmo. E eu esqueci de mostrar aqui, se a gente clicar em cima do item nessa tela, ele abre a opção lá para fazer a reimpressão também. Então dá para a gente reimprimir por aqui. Perfeito. Aí no GA, para fazer a importação dessas vendas, já estou aqui com a tela aberta, quando tiver pagamentos lá que foram feitos pela maquininha da rede ou da Cielo, ele vai aparecer aqui as opções, né? Então a gente consegue visualizar aqui também a listagem dos pagamentos que foram feitos. Aí é só para questão de visualizar mesmo, para controle da empresa. Aqui tem o pagamento detalhado, como que foi feito. E se for pago por Pix, ele gera um ID também do Pix. E na importação da venda, se a gente abrir ela aqui, também considera se o pagamento foi feito pelo Itaú, ele mostra aqui a opção. E se foi cancelado, aí ele não vai fazer a importação desse pagamento lá para geral financeiro. Só para visualizar aqui nessa tela também. Então aqui no GA foram essas alterações. E agora eu vou mostrar também as alterações que foram feitas na maquininha, que não estava ainda na versão as alterações que foram feitas no aplicativo, que ainda não estão na maquininha lá. Mas depois vai subir também a atualização. Então aqui foi feita uma alteração no layout da inserção de produtos na venda. Aqui a tela de informações, listagem de clientes e vendedores permanece igual, por enquanto. E aqui na tela de inserção de produtos foi removido os campos aqui de código de barras que tinha em cima, a quantidade e o valor para inserir. Então também não tem mais o botão de inserir aqui. Quando a gente clicar aqui no produto, ele já vai abrir o catálogo, aqui com os itens. E quando eu clicar e selecionar um item, ele já insere aqui, no caso, na venda, né, no carrinho. Muito bom, muito simples, ficou né? dessa forma. Isso. Legal. A tela que foi reformulada pelo Gustavo, né, com no layout. Aqui a gente consegue adicionar quantidade de itens. Se eu clicar no campo também dá para alterar. Tá. Legal. Posso colocar com vírgula, por exemplo. Uhum. Aí, se for produto com vírgula e eu clicar no mais e menos, eu volto, retiro a casa decimal, né? E só adiciono o valor. Sá, que eu ia perguntar para você. Os itens adicionados, o último adicionado fica por cima ou fica por baixo? Eu acho que ele está por baixo, mas eu preciso alterar a ordenação aqui. Isso, jogar para cima. Preciso fazer isso, o último, né? E também eu vou agrupar, porque hoje se a gente colocar o mesmo, fica estranho as duas imagens aqui, o produto igual. Entendi. Aí se for o mesmo valor, eu vou fazer eles agruparem aqui somar só a quantidade. Ok. Então aqui a gente consegue excluir ele aparece essa telinha, confirmando se deseja excluir. E a opção de editar são os campos que tinha antes aqui na tela inicial, eles ficam aqui agora. Então a gente consegue mudar a quantidade e valor unitário por aqui também. Então posso mudar aqui os dados. O valor, ele mostra uma prévia também do total. E depois é só salvar e ele edita aqui já na listagem, né, no carrinho. Aí aqui também foi alterado os botões de voltar e continuar, foi alterado o preço total aqui. E nessa tela de informações adicionais também, os totais dos produtos foi feito uma remodelação aqui do layout. E só alterei também a ordenação aqui das observações que o Gui tinha conversado com a gente para passar
para baixo e deixar os totais primeiro. Isso, perfeito, ficou ótimo. Naquela tela lá, só a questão do produto sem preço, você consegue abrir a diálogo? Ele já está fazendo isso hoje ou não? Você tem produto sem preço aí? Aí, se ele tiver sem preço, ele pede ele informe o abre a valor do diálogo. produto. Ele Legal. nem insere o produto lá atrás, né? Então, a gente tem que colocar primeiro e adicionar. Maravilhoso. É diferente a tela aqui também. Se for sem preço, é adicionar, né? Adicionar item. E se for editar, ele muda aqui, editar item e salvar. Mesmo. Legal. Isso. Perfeito. Aí o código de barras também permanece igual. Se ele encontrar um item... ele perdeu aqui o código de barras. Tinha uma imagem aí atrás. Tinha. Ela tá lá ainda. Mas, então ele vai inserir aqui, direto, como se eu tivesse escolhido o produto. E o que eu já tinha mostrado anteriormente no código de barras, se tiver 2 itens com o mesmo código, vai aparecer a telinha para escolher. Aí, se ele também não tiver preço, ele pede o preço depois. Perfeito. Aqui, a tela de pagamentos ainda permanece igual. Eu não fiz alterações nela. O botão aqui mudou para finalizar, em vez de salvar antes. Deixa eu inserir um pagamento aqui. E aqui eu já tinha mostrado também na sprint anterior, referente à geração do PDF, né? Geração do recibo, que a gente consegue chamar a impressão, enviar o PDF para algum aplicativo, ou fazer o download dele no celular mesmo. Isso é cupom ou isso é aquele PDF grande? Por enquanto está o PDF grande aqui. Eu tive só um problema nessa parte da impressão aqui. Eu fiz o cupom anteriormente, mas ele sempre abre no A4. Eu não consegui mudar o componente aqui para abrir em formato de cupom. Entendi. Aí eu preciso ver isso depois também. Tá. Para ver se dá para a gente gerar. Perfeito. Aí o que eu ia mostrar aqui também, que o que eu tinha mostrado antes, ele estava com um fundo aqui colorido, né? Dados do cliente, que as informações permaneciam iguais, né? Mas o layout aqui estava um pouco diferente. Aí a gente viu essa questão, porque pode ser que algum cliente reclame que gasta tinta, né? Alguma coisa. Então, o Gustavo fez essa alteração aqui também. Aí ficou dessa forma aqui. Deixa eu mostrar da outra venda que eu tinha feito. Aí ficou assim o layout. Tá ótimo. Esse seria o final mesmo. Beleza. E aqui, esse botão também, em vez de gerar recibo quando for na maquininha, é que não estava lá o layout ainda, né, no layout novo. Então, em vez de aparecer aquela diálogo confirmando se quer imprimir ou não, ele vai aparecer aqui o botão já para imprimir. Aí, sem as opções, né, de enviar PDF ou baixar, porque lá na maquininha não tem como. Aí já imprime direto. Aí o que eu tinha para mostrar nessa sprint, acho que seria somente isso mesmo. Muito bom, Sá. Tá ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada, Sá. Por nada. Iago? Olá, bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Bom, o que eu vou apresentar na sprint de hoje vai ser basicamente a continuação da sprint passada sobre as telas do fluxo de login. Então, agora a gente basicamente concluiu o fluxo de login, todas as telas desse meio estão certinhas. Vocês estão vendo a tela do GA, né? Tá, é porque aqui está parecendo para mim diferente. Bom, isso aqui já está no aplicativo, já está no ar, ok? Então, basicamente as telas, elas ficaram dessa maneira. O cadastro de usuário eu já tinha mostrado também, e o que tinha ficado pendente
foi a questão... Opa, peraí. O e-mail tá errado. Eu coloquei e-mail errado para mostrar isso aqui, eu tinha esquecido. Mas, basicamente, quando o usuário ele não tem... Ele digita o e-mail que não tem conta, ele pode vai dar essa mensagem aqui, ele pode simplesmente clicar, e aí o cadastro já vem com o e-mail. É Então, meio complexo isso, a gente tem que discutir isso aí, viu? Ok, porque ele funcionava assim antigamente também. Quando o usuário colocava um e-mail, aparecia a mensagenzinha e ele conseguia criar a conta. Mas nós ficamos de mudar isso aí, porque isso aí não é legal não, se falar se o usuário tem cadastro ou não. Então. Meio Eu também. complexo, tem que, né, não, em práticas de segurança, não de visual tá muito bonito, mas em Não, práticas eu de também não é acho, uma boa inclusive, eu até prática. discuti ontem sobre isso, mas... Isso, Ok. a gente volta a conversar, vai ter que mexer nisso Uhum. aí. Nós vamos, eu já venho fazendo uma série de mudanças no CIEM Web para aprimorar a segurança. Nós precisamos pegar para começar a fazer isso no GA agora. Tem a parte de login, de erro de login, tem, mas esse tipo de detalhe é crítico. Implementar talvez um controlador de robô ali também, igual eu fiz no CIEM Web, eu acho que todo mundo aqui acessa, já deve ter visto. Tem algumas práticas que é bom para a gente fazer para evitar invasão ou tentativa, né? Eu até tinha conversado com o pessoal aqui ontem sobre questão de bloquear a senha também. Uhum. Mas Sim, a gente tem depois uma outra tarefa em conjunto com isso, que é em relação a login único, para a pessoa não ficar usando o mesmo usuário para todo mundo. Tem algumas coisas assim que a gente ficou de rever. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Ok. Voltando aqui, a nova diálogo do cadastro de empresa, que foi o ponto que tinha parado na apresentação da última sprint. Aí, basicamente, as novas telas, elas são a tela de autorizado e a tela de bem-vindo com no novo padrão. Próxima tela é a tela de recuperar senha. Espera aí que eu vou ter que vir aqui. Essa aqui é a nova tela de recuperar senha. Aí eu deixei aqui pronto. Ele vai enviar um e-mail e aí vai vir para essa tela aqui para trocar a senha, também já no padrão. A próxima tela seria tela de termos. Tem algumas dessas telas, só para reiterar, que não estavam dentro do protótipo. Aí depois, se o Hugo ou a Flávia quiserem fazer alguma mudança, precisa passar para o Iago depois. Exatamente. O que a gente fez foi basicamente pegar as telas que já tinham e colocar dentro do novo padrão de fluxo de login. Eu acho que vai ser isso, das telas novas. Basicamente, a única coisa que ficou faltando foi a questão do olhinho na senha para o usuário conseguir clicar e ver a senha que ele digitou, porque o componente não está pronto, a gente tem que fazer algumas atualizações sobre isso. E também, já aqui não está no ar ainda, o aplicativo empresarial com as novas cores, tudo novo dentro do novo padrão, e o emissor nota, que também, aí sim já está no ar, está tudo dentro do padrão, todas as telas certinhas. Creio eu que era isso que eu tinha para apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Você começou a mexer em outra tarefa essa sprint, além do login. Sim, eu comecei a mexer. Você está no meio, né? É isso? Sim, eu tô no meio. Eu tô basicamente fazendo a tela de cliente. Não sei se perfeito. se Só para vale aqui saber. mostrar. Não. Não está finalizado. Só lembrei só porque Uhum. isso está sendo remodelado. Está Legal. sendo remodelado essa questão aqui, mas ela não está finalizada ainda. Perfeito, Iago. Tá bom. Beleza, obrigada, Iago. Evaristo? Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bem, eu vou aproveitar o gancho da tarefa que o Iago está fazendo e mostrar quais são as mudanças que é para acontecer. Transmitir tela, quando vocês estiverem vendo, me avisem, fazendo um favor. Estamos vendo. Ok. Bem, deu uma travadinha aqui no meu Figma, mas eu tenho duas tarefas para atuar, para mostrar, né, no caso, que foram a remodelação da tela, tanto da parte de produtos e serviços, quanto a parte do cadastro de clientes.
Foi feito um levantamento, né, usando uma ferramenta de comportamento do usuário, né, que monitora o comportamento do usuário nas sessões dos clientes que tem do GA, né, no caso. A gente conseguiu traquear quais são os campos que os usuários mais usam e quais são as rotinas de uso dos mesmos. Então, pensando nisso, foi feita uma refatoração da tela para atender-se um uso mais ágil dentro das telas e da parte, inclusive também, né, no caso, deixar simplificado a parte dos cadastros, né, no caso. Então, para a parte do produto foi categorizado em abas, né, no caso, para fazer a organização, e ficou separado em tanto na parte de dados do produto, que são aqui compila todos os campos obrigatórios, né, no caso, desse tipo de cadastro, a parte de tabelas de impostos, loja virtual, se o usuário tiver, né, no caso, transporte e dados complementares. Deixa eu dar um hide UI aqui, beleza. Então, ficou primeiro separado, né, em informações básicas, referentes à parte do produto, valores separado numa segunda seção a parte de preços e a exibição do produto, onde aquele vai ser exibido, né, no caso, junto também com a parte de informações fiscais obrigatórias. Então, NCM, CFLP padrão, o CES origem, junto com a parte de tabelas de imposto. Segundo, da parte da tabela de imposto, vai mostrar todos os dados que não mostravam nas outras, que não estão na outra seção, junto também com a parte de cadastro por CFLP. Aqui ficou o visual da tela da loja virtual, né, no caso. Então, teve uma refatoração visual, né, de como é que estava o comportamento dos links, né, e de como é que habilita-se ou não a visualização, né. Então, separado por botões, né, a especificação do item, a parte de tags, ou inserir anúncio HTML, categoria secundária e o valor promocional, junto com a exibição sendo um togglezinho de habilita e desabilita. Para cada um dos modais, né, manteve esse comportamento de abrir modal, né, no caso, então estão aqui todos documentados, descritos, né, referente, né, à ação da parte da tela em loja virtual. E para a parte de transporte, a gente tem a parte de Correios, né, no caso, para ele fazer o cadastro, né, da embalagem, né, no caso, do que ele vai precisar. E também para a parte de dados complementares, também separado por botões, tem o que vai ser referente à unidade de conversão, receita de produção, grade, lote de validade, complementos do item. E aqui também separados por unidade de conversão, os modais separados por funcionalidade, né, no caso. Então, aqui tem unidade de conversão, receita de produção, a parte da grade, lote de validade e complementos do item. Essa foi a refatoração visual da parte do cadastro de produto, seguindo a mesma, como é que fala? Seguindo a mesma lógica e de trazer todos os dados essenciais e obrigatórios para a primeira página, para agilizar o cadastro e separar a organização lógica, né, do cadastro por abas. Tem também a parte do cadastro de clientes, que ficou desse jeito. Primeiramente, pegando o gancho que era o que o Iago estava fazendo, né, no caso, tem a parte de informações básicas, que tem também separado em 3 seções, que é a primeira parte, a seção de dados do cliente, que vai mostrar todos os dados pertinentes, as informações de endereço e a parte de cadastros. A parte de cadastro de contatos, né, no caso. Vale a pena dizer que, especificamente de um comportamento novo que existe aqui, né, a parte de contatos, em vez de ter, por exemplo, um botãozinho que abre o modal para você cadastrar os contatos, aqui ele já tem um form na própria seção, que ele faz a adição. Essa adição vai gerar uma lista, e nessa lista já consegue listar todos os contatos cadastrados, e também tem a opção de, aqui também, né, no caso, tem uma estrelinha para ele poder favoritar e dizer qual que é o contato favorito, né, qual que é o contato principal do registro desse usuário, né, no caso. Continuando, né, óbvio, aqui são todos os dados obrigatórios, tem a separação
pela parte financeira, mantendo o mesmo o padrão, né, do formulário como é que é hoje. Dados fiscais também e informações adicionais. Para essa sprint, o que eu tinha para apresentar hoje aqui era isso mesmo, era um pouquinho mais curtinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, falem que eu os responderei, no caso. Beleza, Gu. Tá bom, obrigado. Opa. Acho que SESH e NSM estão no mesmo. Como eu falo? Estão no mesmo. Tá na mesma sessão aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, NCM aqui e o SESH junto. Na verdade, isso que o Francis falou faz sentido. É mais interessante o campo do NCM e o SESH ficarem um do lado do outro. São coisas vinculadas. Na realidade, o CFOP padrão pode ser o último, viu? Sim. Que ele é pouco utilizado, não é, gente? Quem que preenche CFOP no produto é raríssimo, né? Não é obrigatório, é? Bem usado sim, viu? Não é, mas não é o praxe, né? Isso. Tá, beleza. Beleza. Bem, só para justificar o porquê que eu tinha colocado antes, eu coloquei por uma ordem de preenchimento do Clarity, sabe? Que ele mostra exatamente quais são os campos que os usuários mais clicam mais. Então, é por isso que eu tinha colocado ele na posição ali mais perto do NCM. Mas, óbvio, se for mais... logicamente, fazer mais sentido estar do lado o SESH estar do lado do NCM, não tem problema. Não, perfeito. Tá bom, Gu. Beleza. Mais alguma pergunta? Não. Ok, fechou. Era isso que eu tinha para apresentar, pessoal. Vou desligar minha tela aqui. Obrigada, Gu. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, então. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma ótima sexta.